Olá, boa noite, doutor Lucas, minha treinadora Paula, Lina Moraes, doutora Camila, doutora Fabiane. Olá, aqui nosso convidado já chegou. Olá, gente. Doutor Carlos Brito, promotor de justiça de Paulo Afonso. Tudo jóia, Boa noite, Carlinhos? doutor Paulo, João Paulo Piropo. Tudo em ordem, graças a Deus. Você, Como como é é que que estão tá? as Tá coisas, tranquilo? rapaz? Tudo em ordem E aqui aí, no... Voltando a fazer calor aqui em Paulo Afonso. Pois é, rapaz, tá quente, né? Tá, hoje Rapaz, esquentou. é, Hoje esquentou. essa quarentena, a gente tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Pois é. Não Quase pode um... se ver pessoalmente, não pode combinar para tomar uma cerveja, fazer um churrasco, nada, né, rapaz? Pois é, Tá estão tudo difícil. invertendo as coisas aqui. Tá difícil. A Pois liber... é. Nesse sentimento aí de garantismo que a gente tá entrando, as coisas se inverteram, como sempre, dá ruim para o cidadão de bem, né? E bom para os criminosos É, que estão é aí à verdade. solta. É verdade. Olha lá, ó, o pessoal, e aí, meu amigo, tudo jóia. Carlinhos, então, hoje o nosso bate-papo, nossa live, é para falar sobre a versão brasileira do garantismo penal, né? Perfeito. Como é que se diz? O garantismo penal, na verdade, rapaz, me perguntaram na prova oral do juiz federal, isso lá em 2007, foi até Torinho. Quem é o pai do garantismo penal? Eu só acredito que eu não soube responder, rapaz. Depois dessa, eu nunca mais esqueci. Foi a única pergunta da minha prova oral que eu disse que eu não sabia. Não sabia. E... Mas, graças a Deus, não prejudicou a minha prova oral, não. Eu tava em... Tinham 30 candidatos. Não, tinham 60 candidatos. Eu tava entre os últimos. Eu sei que eu fui lá pra frente. Eu fui para 13º, 14º lugar. E ainda consegui escolher uma cidade na Bahia, que foi Itabuna. Mas o pai do garantismo penal é Ferraioli, nunca mais esqueci disso. Ferraioli. E Luigi isso aí foi, Ferraioli. isso aí foi decorrente da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Porque no período pós-guerra, para garantir os direitos das pessoas que vinham sendo violados durante a guerra, né? Na verdade, Perfeito. a intenção era essa. Mas você que é o grande convidado da noite, me conte aí o que é que você pensa, o que é que você acha do garantismo penal. O garantismo penal é um filho do iluminismo, né? Vem naquela É, mesma barca do Beccaria, dos iluministas, quando da Revolução Francesa, que buscando justamente diminuir o poder do Estado, o poder punitivo do Estado. Justamente porque sim, se encontrava historicamente Estados bem repressores das liberdades individuais do cidadão e punindo por qualquer coisa, né? Pega esse pensamento. E é, logo depois, já no século XX, vem o nazismo, o fascismo, que também utilizam das mesmas práticas. E no sim, Brasil, posteriormente, a ditadura, né? Que faz sim, nascer depois a nossa Constituição Cidadã, que é uma Constituição eminentemente garantista e que sim, abarca muito desse pensamento garantista dado por Ferraioli. Apesar de ele já ter escrito o livro já na década de 90, após a promulgação, mas as ideias garantistas já vinham sendo propaladas por outros meios, sendo é, condensado no grande livro dele, né? Grande sim, sim, tamanho, inclusive também o é, Direito e Razão sim, que ele cria. é, Justamente ele como juiz da Itália, ele participa do movimento Magistratura Democrática, onde prega principalmente a abolição do direito penal, na verdade. O direito penal minimalista, mas também propugnando no final por uma abolição total do direito penal. Uma sim, vez que principalmente ele diz que a pena, o objetivo da pena seria apenas evitar não seria punir a pessoa pelo mal cometido, como tradicionalmente nos ensina, mas sim uma forma de o Estado trazer o criminoso para protegê-lo de uma possível vingança privada, sim, até uma prevenção geral especial, e não a, a
quer dizer, a reprimenda pelo mal cometido pelo crime, né? A pena como repressora. Isso vem para o Brasil e é totalmente distorcido e é utilizado justamente para garantir hoje a impunidade que a gente conhece no Brasil, né? Através não só de doutrinas, mas própria aplicação legislativa. O legislador abraça essa tese totalmente e, através de inovações legislativas, instrumentaliza até a impunidade, dificultando o poder punitivo do Estado. Porque ainda tem-se no Brasil a história, a doutrina de que o Estado é o opressor, detentor do poder de punir, que pune violando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, que o criminoso é um coitadinho, que cometeu crime por questões econômicas, que o Estado não deu a assistência necessária para ele, como isso, teve que sair para cometer o crime, principalmente crimes patrimoniais, que alguns, como lecionava Marx, dizia até que existia a função social do roubo, né? Hoje até doutrinado por alguns ditos filósofos, como aquela Massa Tiburi, que diz que tem uma lógica no roubo, e acaba levando a certas impunidades nisso. Você falou aí uma coisa que, assim, eu penso da mesma forma. Nossa Constituição Federal é extremamente garantista, né? Assim, sem fazer qualquer juízo de valor sobre isso. Na verdade, só estou detectando um fato, né? Se a gente for pegar, ela é extremamente analítica, né? Muito grande, né? Diversos artigos. Isso aí torna, eu acho que o nosso direito constitucional muito complexo e muito polêmico. Mas em termos específicos do garantismo penal, se a gente for ver lá o artigo 5º, a quantidade de incisos que tem lá no artigo 5º, que é considerado direitos fundamentais, e fora aqueles que não estão no artigo 5º, que estão na própria Constituição Federal e em outras partes da Constituição Federal, e além daqueles princípios fundamentais que não estão nem na Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal permite outros direitos fundamentais que não estão na Constituição Federal, às vezes em tratados internacionais e às vezes nem sequer em tratados internacionais, como princípios que não estão escritos em lugar nenhum, né? E assim, eu já fiz já tive algumas conversas, e assim, tal qual, como bem você falou aí, eu acho que a nossa Constituição Federal de 1988 foi uma reação, né, ao período da ditadura militar. Eu acho que muitos das garantias fundamentais que estão ali presentes visualizam e tentam reprimir o que aconteceu naquele período da ditadura militar, mas que hoje a nossa realidade totalmente diversa. Diversa, diferente, né? E assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão da impunidade, né? E realmente, como você bem colocou aí, é a questão da impunidade. Vamos lá, do garantismo penal. O que é que você acha que existe de bom dentro dessas garantias do direito penal, do direito constitucional, que estão previstos lá no artigo 5º? Existe alguma coisa que realmente você acha que é interessante para o processo penal? Você acha, e o que é que você acha que mais impacta no processo penal de forma a permitir a impunidade? Sim, claro. O que eu ia adentrando nesse conteúdo histórico aí, contextualizando historicamente, viemos de um regime de repressão, a ditadura, onde realmente o Estado, não tem como negar isso, era o opressor, o criminoso, violando direitos e garantias fundamentais do cidadão, sem liberdade de imprensa, liberdade de dar suas opiniões, e fez atrocidades com o cidadão, realmente, né? E veio a Constituição de 88 com esse rol extenso de garantias, justamente para impedir isso, impedir um retorno desse Estado autoritário. Só que na atual conjuntura que nós vemos, o que estamos vendo é o Estado, através de seus órgãos repressores, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, de mãos atadas em vários entraves legais, constitucionais, que impede realmente hoje o combate efetivo ao crime.
Sim. através desse Sim. exagero de garantias. Claro que as garantias são boas, são necessárias para evitar o retrocesso, mas elas não podem ser empecilhos para que se venha a não combater o crime. Sim. E o que vemos hoje é justamente isso. A doutrina, principalmente o que vemos, utiliza-se desse pensamento para criar vários tipos de mecanismos, eu até relatei alguns aqui, para que o criminoso não seja punido. Começa a colocar entraves, vários recursos no direito penal. Hoje, atualmente, as grandes discussões a respeito da limitação do direito do poder de investigação por parte do MP. O MP podia ou não podia investigar naquela época da PEC 37? Começa com o quê? O debate em razão das garantias, que é o quê? Não, só a garantia do cidadão é que só quem pode investigar é a Polícia Civil, o Judiciário é que tem a competência exclusiva da investigação. A questão da prisão de segundo grau. Não pode, que é direito fundamental, fere a dignidade da pessoa humana ser presa em segundo grau, mas no trânsito em julgado. Só em relação à questão da possibilidade de investigação do MP, eu já fui promotor de justiça. Eu tenho um carinho também muito grande pela polícia, porque meu pai era delegado e eu passei no concurso para delegado da Polícia Federal também, mas a gente vê nos outros países, inclusive, que sequer existe polícia, né? Exato. E assim, com todo respeito à polícia, mas em vários países no mundo, quem conduz a investigação efetivamente é o Ministério Público. Ministério Público. Até porque quem vai se utilizar de forma direta da investigação da polícia é o próprio Ministério Público. Isso aqui sem desmerecer, e eu quero deixar bem claro isso, né? Qualquer atividade, autoridade policial, acho que eles desempenham o papel deles de forma formidável. Na medida do possível, até mesmo porque é uma das coisas que eu anotei aqui para falar, que na verdade eles não têm aparelhamento necessário para combater o crime, né? E nem independência funcional que nós temos. Sim, e assim, por exemplo, não sei o caso aqui de Paulo Afonso, mas tem delegacia aí no interior que até a gasolina tem que pedir para o prefeito para colocar na viatura para poder andar, Exato. porque senão não está atrás dos bandidos, né? Não vai. Sobre essa questão da independência funcional, eu fiz um bate-papo com o Bruno Calabria e me surpreendeu, e depois eu fui estudar e realmente sabia que muitos membros do Ministério Público são contra a independência funcional da polícia. Eu estava vendo. A maioria, inclusive a CONAMP se manifestou contrária à aprovação de uma PEC que trata disso lá no Congresso Nacional. Eu achei assim bastante interessante. E o argumento é de que é perigoso você conceder independência a um órgão armado com o perigo de retornar ao retrocesso ao suposto retrocesso ao retrocesso da ditadura militar. Interessante, né? Mas isso daí me chamou a atenção. Sim, aí você estava falando também questão da prisão em segundo grau, né? Prisão em segundo grau, exato. Que é um entrave também daqui que você, principalmente para os criminosos mais abastados, os chamados colarinhos brancos, que você vê um trânsito julgado uma sentença dessa, é praticamente impossível. Aquela história do caviar, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar de um trânsito julgado desse. Com a quantidade de recursos que tem, sempre recurso, e além de hoje em dia, a quantidade de recursos já tem no Código Penal, ainda se tornou banal o uso de quê? Do habeas corpus. Para tudo é habeas corpus. Se não recebe um recurso, habeas corpus. Até para liberar veículo, hoje se utiliza do instrumento de habeas corpus, chancelado pelas altas cortes do país. Sim. Então é o que torna mais difícil também. Isso daí é um problema, né? Inclusive, assim, eu acho que a Lei Anticrime abriu um pouco as portas para a questão da prisão em segundo grau, quando prevê a prisão automática lá da condenação nos crimes do júri com pena superior a 15 anos, né? Eu acho que ali é um caminho que talvez o legislador trilhe, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui para frente. Um retrocesso muito grande foi a questão do júri. Como é que primeiro,
né, para mim, a pessoa que comete homicídio já tem que responder o processo todo preso. Mas já temos esses entraves que, de acordo com o artigo 310 do Código Penal, né, do Código de Processo Penal, desculpa, a prisão é exceção. Quando, para mim, prisão, Sim. principalmente para aquele preso em flagrante, tem que ser a regra. A exceção vai ser a liberdade. O cara cometeu um crime, foi preso em flagrante delito, acabou de cometer, vai ver se ele pode ficar preso ou não. Eu acho que deve ser a inversão, a lógica é justamente a inversão. Você vai ver se ele poderia ficar solto ou não. E Então, além aí de ele vai crime, responder solto, aí solto, aí vai para o júri. É condenado, mas não vai preso. Porque a disse, não, só depois de transitar em julgado, não pode prender, só se o juiz fundamentar, tudo. Aí sai pela mesma porta, junto da família da vítima. Aí você explica como isso para os familiares. É engraçado que você falou coisas aí que eu até tinha anotado aqui, essa questão de vítima e réu, né? Às vezes a gente, no processo penal, a gente dá mais atenção ao réu e se esquece da vítima. A vítima é tratada como mera testemunha no processo penal. A legislação tem evoluído para tratar a vítima como um autor, assim, um sujeito de direitos no processo penal. Hoje a gente já tem a obrigação de intimar a vítima da sentença, das audiências, da soltura do réu, da prisão do réu. Mas, por exemplo, tem uma situação, você falou aí da testemunha, o réu não é obrigado a comparecer ao interrogatório, e se comparecer ele pode permanecer em silêncio, e é discutível se pode ele pode... mentir, eu notei aqui, até mentir, pode. Né? Isso. Embora, na verdade, não tenha dizendo lá expressamente que ele pode mentir, mas se ele mentir, ele não pode sofrer qualquer sanção por isso. Não sofre. E a vítima... excludendo de ilicitude, teoria não a vítima, livrar. Por sua vez, ele é obrigado a ir para a audiência. Se não for, o juiz pode determinar a condução coercitiva da vítima. E a vítima não pode mentir. E se mentir, vai preso por falso testemunho. Por quê? Porque ela é equiparada a uma testemunha. Exato. Né? Então é capaz de ocorrer a audiência, o réu sai solto e a vítima sai presa. Pois é. E justamente isso. O que que veio para o Brasil é justamente o que se chama garantismo unilateral, ou aquele famoso hiperbólico monocular, né? Que só veio para defender o réu, o criminoso, tudo. E acabou esquecendo da garantia da vítima e da sociedade também. Esqueceu que a Constituição também dá poderes para o Estado garantir a efetiva proteção da paz pública, que é um direito fundamental do cidadão. E com esse laxismo penal, com essa sensação de impunidade que vivemos hoje, a proteção está sendo deficiente. Então, o que se defende hoje é um garantismo total, envolvendo tanto a proteção da vítima como a proteção da sociedade, justamente em razão do princípio da proibição da proteção deficiente, né? Que foi, inclusive, que levou o Brasil a ser condenado nas Nações Unidas, para poder depois vir a ser criada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Isso veio depois de uma condenação por causa da impunidade do esposo da Maria da Penha, que não sei quantos anos batendo nela, nunca sofreu nenhuma condenação. Você falou uma coisa interessante, a questão da desigualdade das garantias, né? Para o pobre não existe garantia. Na verdade, a garantia, o garantismo penal, ele se intensifica quanto mais rico for o réu. Eu não sei se você se recorda, mas teve bem na época lá que o Supremo Tribunal Federal estava dando umas decisões bem polêmicas, né? Garantindo, soltando pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas ricas. E bem no habeas corpus, que eram julgados numa velocidade tremenda para se conceder o habeas corpus. E bem nesse mesmo período, teve um cidadão que furtou a correntinha de ouro do ministro Gilmar Mendes. E esse cidadão ficou preso por um bom tempo, impetrou o habeas corpus no Supremo. E esse habeas corpus demorou para ser julgado. Acho que inclusive foi indeferido, não me recordo agora. Mas você verifica que, normalmente, quanto mais rico, quanto mais poderoso o réu,
mais difícil de você prender, mais difícil você punir, né? E, assim, diversos são os meandros da legislação penal e processual penal que está ali para lhe fazer incorrer em erro, resultar em uma nulidade. Perfeito. E você conseguir, você condenar em primeiro grau, muitas vezes ter a condenação confirmada em segundo grau, e às vezes por uma questão meramente formal, o processo e a sentença ser toda anulada posteriormente no STJ ou no STF, fazendo com que o processo retorne muitas vezes já com prescrição e resultando na impossibilidade da condenação, né? Exato. E que justamente, como você disse, quem mais usufrui desse garantismo monocular é justamente os ricos, os de criminosos colarinho branco, porque o pobre vai ser condenado, mas legisla isso, essas garantias todas, dizem que é a favor do criminoso, tudo, mas na verdade, por debaixo dos panos, que eles querem mesmo a proteção, em última instância, dos criminosos ricos, de altas patentes de capital, porque é quem realmente vai ter acesso às instâncias superiores. Hoje, principalmente antigamente, que a defensoria não está tão estruturada como está hoje, que recorre a uma equipe, um setor para tratar de recursos extraordinário e especial, que acaba levando. E a respeito das filigramas jurídicas aí das nulidades, é o que ocorreu com grandes operações de antigamente, as prévias Lava Jato, né? Satyagraha, o Castelo de Areia, que envolvendo grandes banqueiros, caíram por coisa mínima. Porque a Castelo de Areia começou com uma denúncia anônima e o STJ, várias decisões já dizendo que podia ter denúncia anônima, tudo, pega e diz, não pode. E acaba indo por terra tudo. Eu já fui juiz federal criminal lá em Salvador, e numa vaga, que é a Federal Vaga Federal, que é especializada em lavagem de dinheiro crime com o sistema financeiro. E ali foi um grande aprendizado para mim. Ela é, na verdade, aquela vaga não deixa de existir, ela é equivalente à 13ª vaga, que é a de Molo, lá em Curitiba. E a minha passagem por lá, assim, me fez eu aprender muitas coisas. E uma das coisas que me fez aprender, porque lá tinha muitos processos envolvendo colarinho branco. E assim, hoje, por exemplo, num processo criminal, eu sou mais cuidadoso e menos afoito do que eu era antes. E vou explicar por quê. Porque muitas vezes a gente, no afã de correr com o processo, e às vezes correr, eu estou falando assim, não que eu vou atrasar o processo penal, muito pelo contrário, meus processos penais andam rápido. Mas, no afã de querer andar rápido demais com o processo, estamos passíveis a cometer alguma irregularidade processual e a gente vai condenar, pode vir a condenar, e certamente essa condenação não se sustentará. Talvez nem no TRF, mas caso se sustente no TRF, não se sustentará no STJ ou no STF. Então é melhor que a gente tenha um pouquinho mais, na minha visão, né? Eu estou falando numa visão prática, eu não estou nem entrando nessa questão aí do garantismo penal, não. Mas numa questão prática. Eu já peguei muitas, como você disse aí, muitas operações da Polícia Federal que geraram condenações, mas que infelizmente por alguma filigrama jurídica voltaram com nulidade. E por mais que a gente não concorde, infelizmente é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Então, por mais que eu não concorde eventualmente com alguma decisão do STF ou do STJ, o fato é, ele anulou e eu não posso desconstruir a anulação dele. Então, hoje eu prefiro ser mais cuidadoso na condução do processo para garantir que, caso haja condenação, que essa condenação seja sustentada no futuro. Eu não sei se você concorda comigo ou você acha que o juiz tem que ser mais... Ou você não, eu concordo plenamente. Inclusive, foi uma das grandes lições que a Lava Jato trouxe, foi justamente essa condução calma, mais serena do juiz Moro. Que ele teve
justamente esse cuidado de revestir todos os processos de operação para livrar todo e qualquer tipo de nulidade. Por isso que Moro é torturador. Pelo contrário, ele aprendeu a jogar bem direitinho o jogo da defesa, fechou o cerco contra todo e qualquer tipo de nulidade e tocou o processo, não dando aso nenhum para futuras alegações de nulidade. Tanto é que quase a maioria das decisões dele, não foram reformadas, e às vezes reformadas justamente para aumentar a pena do réu, como no caso de Lula, e não reformadas para anular. Agora que conseguiram no STJ, no STF, né, conseguiram essa desconstrução jurídica a respeito da delação premiada, de que o delator tem que depor por último, fazendo um conchavo jurídico aí, para não dizer outro nome, justamente para tentar anular isso. Que é justamente a velha advocacia de nulidade, procrastinação, prescrição. Engraçado que eles estavam, virou lei, os advogados estavam... exato, que a advocacia estava acostumada. Sim. A lei anticrime trouxe essa previsão aí que o delatado tem que se manifestar necessariamente posteriormente ao delator, né? Isso aí hoje está na previsão legal da lei anticrime, né, que é de dezembro. Da lei anticrime. Veio com uma decisão do STF e posteriormente virou lei, né? Justamente uma visão garantista pro réu. Uma visão garantista aí para favorecer justamente mais uma vez a impunidade. Não sei. E dificultar o processamento das pessoas, todo o rito processual, né? Do processo penal. Mas, como o outro mecanismo também, que para mim já são dois mecanismos altamente discutíveis e perigosos, que é o juiz de garantia e a audiência custódia. Né? A audiência custódia, desde o início, já sou totalmente contra, e é o juiz de garantia também. Talvez tenha uma previsão pior ainda na lei anticrime, que é a necessidade de revisão a cada 90 dias da necessidade da permanência da prisão preventiva, e caso não ocorra essa avaliação pelo juiz, automaticamente a prisão se torna ilegal e o cidadão tem que ser colocado em liberdade, né? Eu fico imaginando numa vara criminal que tem muitos processos, e muitas vezes processos de réu preso, e o processo físico. No processo eletrônico é mais fácil, que você pode verificar a contagem do prazo, mas numa secretaria que tem muitos processos, e muitas vezes vários processos de réu preso, fazer esse controle da contagem do prazo para você fazer a questão da revisão a cada 90 dias, certamente muitos irão ser soltos por causa desse... Eu até conversei isso antes. Por causa desse problema de você não ter esse controle dos 90 dias. É difícil. Claro. É muito difícil para a secretaria fazer esse controle. Muito difícil mesmo. Não sei na justiça estadual, mas... Oi, fala aí. E a estruturação, porque nem todos os presos estão presos na própria comarca, né? Aqui em Paulo Afonso fica, mas em outras cidades que o réu não fica preso. Tem que toda vez chamá-lo para trazer, porque a gente não dispõe de videoconferência. A sala do presídio aqui de Paulo Afonso tem, mas dos fóruns do interior não tem para fazer. Então, para você fazer complicado. A avaliação. E é justamente essa visão garantista de que a prisão é exceção. Prisão é exceção para o cidadão de bem, que não comete crime, que não tem que ser preso, não. Mas para o criminoso, a exceção é a liberdade. Ele quis cometer o crime, ele fez isso porque quis. O livre-arbítrio dele tem que ficar preso, principalmente quando é prisão em flagrante. Aí que realmente tem que ficar e sofrer as consequências. Sim. Uma coisa que você falou aí também que eu concordo e assino embaixo é a questão do nosso sistema recursal no processo penal, que tem que ser revisto urgentemente. As reformas que fizeram, tanto no processo penal como no processo civil, nessa parte de recursal, foram muito tímidas. E ainda mais no processo penal, que existe um sem número de recursos, né?
O STF e o STJ, muitas vezes, em matéria criminal, funcionam como terceira e quarta instâncias, quando, na verdade, não deveriam ser. Alguém está perguntando aqui, ó. Boa noite. Vocês acham que o Brasil desvirtuou o conceito de garantismo penal? Bem, aí Totalmente. Pronto. Carlinhos já Totalmente. respondeu. Não só o Então, conceito, mas o sentido e o uso, tudo. eu acho que no Brasil o STF e o STJ que deveriam ser cortes especiais, né, no sentido extraordinárias, no sentido de se chegar lá. Recursos que tivessem por necessidade uniformizar o entendimento e interpretação da Constituição Federal no campo do STF e no campo do STJ, uniformizar o entendimento da legislação infraconstitucional. Na verdade, no campo do processo penal, e muitas vezes no processo civil também, eles são utilizados como terceira e quarta instância, né? E, assim, tem que haver uma mudança da lei, mas, no meu entender, tem que haver uma mudança também de posicionamento do próprio Poder Judiciário. Porque se o STF e o STJ se portassem como efetivamente cortes, no caso do STF, uma corte constitucional, e no caso do STJ, uma corte de uniformização da legislação federal, eu acho que, muito provavelmente, muitos abusos em relação à questão da interpretação de habeas corpus, em relação a recursos no processo penal, poderiam ser contidos, né? Meramente com uma mudança jurisprudencial, e não necessariamente com uma mudança legal, né? Perfeito. E outra coisa, a unificação de procedimentos. Cada lei que a gente tem é um procedimento diferente. Você tem um procedimento do Código de Processo Penal, você tem um procedimento para a lei de crimes cometidos por servidor público, um procedimento para crimes cometidos por prefeito, outro procedimento da lei de drogas. Vira uma barbúrdia, cada um traz um modo diverso, e isso gera incongruências e nulidades. Tem que uniformizar um procedimento só e basta. Tem que seguir o crime. O crime é um só. Não precisa ser especificidade, ampliar o leque de defesas. A pessoa apresenta defesa só porque é funcionário público, e apresenta uma defesa antes de receber a denúncia. Para depois de receber a denúncia, vai apresentar outra, uma resposta à acusação. Para dizer a mesma coisa. Também não vejo, isso aí não vejo sentido, não. Isso aí não vejo sentido, não. A gente objetivar o que os americanos fazem muito bem. Objetivo um procedimento. Uma audiência de custódia seria, vale-se, preso em flagrante, vamos levar. Vamos falar sobre o fato. Assume ou não assume? Se assume, vem cá. Então vamos aplicar a pena. Como agora possibilita a respeito dos acordos na persecução penal. Mas só em determinadas, num patamar de pena, né? Sim. E não para você partir da premissa de que o Estado, através de seus órgãos repressores, da Polícia Militar, a Polícia Civil, é torturador. Isso é o princípio básico da audiência de custódia. Para precisar ir para o juiz dizer, não, você realmente foi preso e cometeu o crime, não porque foi torturado. Isso é já pré-julgando o Estado como torturador, que não é mais. A gente sabe que não é mais isso. Hoje, por coincidência, eu estava fazendo uma sentença criminal. Eu mesmo estava minutando a sentença criminal de um processo em que o cidadão estava sendo acusado de passar moeda falsa, lá na Feira de Canudos. Ele passou 2 vezes, em 2 oportunidades. Uma vez foram R$400 em moeda falsa, a outra vez foram 3 notas falsas, mas foi apreendido no carro dele R$2.800 em cédula falsa. E, assim, foram ouvidas as vítimas, né? Foram ouvidos os policiais, as testemunhas, né? E tinha um auto de apreensão, tinha um laudo, né? O laudo detectando que realmente as moedas eram falsas, as cédulas, né? E hoje no processo penal é muito tranquilo, porque o réu depõe por último, né? Então, em tese, o réu tem conhecimento das provas que foram produzidas contra ele, né? Contra ele. Uhum. E, assim, hoje eu tenho, por exemplo, muitas vezes eu não leio nem inquérito, não é nem por desfazer o inquérito. É porque muitas vezes o juiz não pode se utilizar das provas que estão no inquérito para poder condenar.
Tanto é que nessa lei anticrime diz lá que o inquérito vai ficar na secretaria à disposição das partes, mas o juiz não pode ter acesso justamente para não utilizar os elementos que estão no inquérito numa eventual condenação. Então, e aí eu fui ver o interrogatório dele em juízo. E ele na polícia ele tinha confessado. E mesmo com todos esses elementos que foram produzidos contra ele, inclusive na ação penal, ele alegou lá no interrogatório judicial dele que ele foi torturado, que ele confessou porque foi torturado, né? E assim, eu acho que isso aí também é uma falha nossa. Porque é o que deveria acontecer, no meu entender. Se ele está dizendo que foi torturado, encaminha para a corregedoria instala um processo administrativo. Se ficar constatado que o que ele está falando é mentira, ele tem que responder a um outro crime, o crime de denunciação caluniosa. Caluniosa, né? Exato. Então, aí o que é que acontece? Ele alega isso, muitas vezes pode ser que algum colega se sinta compadecido por causa dessa situação e não leve em conta os outros elementos que estão no processo e absorva essa pessoa. Então, tem que ficar realmente apurado. Ele está ali noticiando um suposto crime, um crime de tortura. E tem que ser investigado. Agora, se for investigado e ficar comprovado que não ocorreu, ele tem que ser punido pela denunciação caluniosa. Não sei se você concorda. É o proceder nosso aqui em Paulo Afonso. Todo dia a gente faz audiência custódia. Infelizmente, todo dia tem audiência custódia preso aqui por diversos crimes. Roubo, Maria da Penha, principalmente. E sempre, principalmente quando é tráfico, eles sempre dizem, não, eu fui torturado, essa droga não é minha, fui torturado. Foi o que fizeram com você. Botaram um saco na minha cabeça. Depois do filme, eu esqueci o nome do policial aí, daquele com Wagner Moura. Sim. Da tortura, todos eles dizem a mesma coisa. Capitão, né? Do Capitão Nascimento. Tropa de elite. Tropa de elite. Aí botaram um saco na minha cabeça e me bateram e estão dizendo que a droga é minha. Mas depois, na instrução, a gente vê tudo que é traficante e tudo. Se prova. Aí tá bom. Aí sempre coloco na ata, encaminho isso para a promotoria responsável pelo controle de estado da atividade policial para tomar as devidas providências a respeito da suspeita sobre tortura. Mas sempre não tem nenhuma marca, não tem nada, nenhuma... Aliás, talvez seja interessante do corpo. Verificar a possibilidade de eventual ação penal por denunciação caluniosa posterior. Aí sempre que aí talvez diminua essa alegação, né? Porque o que ele está ali narrando é um suposto crime praticado por autoridades... Um agente do Estado. Exatamente. E se ele não se aquele fato que ele narra não ficar comprovado, para mim fica bem clara a questão da denunciação caluniosa. Claro, perfeito, exato. Porque porque isso daí ainda ocorre? Porque eles fazem normalmente e não tem nenhum ônus. O máximo que pode dar errado é não ser levado em consideração a alegação dele. Né? Na nossa prática comum. Depois do tempo, eles começaram a diminuir isso. Praticamente hoje acabou e eles viram que não estava rolando. Aí parou. Inclusive, um chegou, foi engraçado, o tamanho da barbaridade. Que pode chegar isso, um caso que o cara chegou todo vermelho, todo ensanguentado. O que foi isso? Inclusive, eles foram processados. As vítimas, os familiares da vítima foram que deram uma surra nele, estavam indo pegá-lo para jogar de cima da ponte. A polícia que salvou ele. Aí, ele roubou o celular roubou o celular da menina, saiu correndo, os irmãos dela conseguiram pegá-lo, amarraram ele, botaram ele dentro da mala e jogaram ele de cima da ponte. Para você ver o tanto que a impunidade gera, para acabar voltando a ter a vingança particular. Sim. Então tem que o Estado retomar as rédeas, exercer não seu direito, mas sua obrigação realmente de punir, que é uma obrigação que o Estado tem de punir o criminoso, para poder deixar a sociedade e os cidadãos de bem mais tranquilos e poder retomar
a ser o dono da rua mesmo, que é o cidadão de bem. É. Vive hoje isolado, atrás de grades, nas grades, cerca elétrica, vigia particular, para poder se sentir seguro, porque não tem mais segurança de você andar em uma cidade, principalmente cidades grandes, como Salvador, como Recife, João Pessoa. O tamanho é a criminalidade hoje que toma conta e assola o nosso país. Você falou aí da impunidade. Eu acho que a impunidade existe por causa da ineficiência do poder estatal no exercício do seu poder de punir, né? Assim, independentemente de... A ineficiência no seguinte sentido, por exemplo, o Estado... Sucateamento da polícia. Sim, por exemplo, as cifras negras, né? Chegam a dizer que apenas 10% dos crimes são instalados em inquérito policial. Desses 10%, pouquíssimos viram ação penal e pouquíssimos viram efetiva condenação. E outros tantos, e muitos poucos ainda viram efetiva cumprimento da pena. Né? Então, isso já começa por aí. Né? Eu acho que o nosso Código Penal é extremamente... Código Penal não, nossa legislação penal é extremamente densa. Eu tive um professor que eu sempre digo isso, que dizia que todos nós já cometemos um crime no mundo. De tantas leis, de tantos artigos que prevêem condutas delitivas. Então, a gente não tem... É uma questão lógica. A gente não tem estrutura suficiente para investigar todos os crimes que acontecem. Né? O ideal é que a gente tivesse. E eu acho que tem que ter. Né? Se o legislador entendeu que aquela conduta é um crime, a gente tem que investigar e eventualmente punir. Mas, infelizmente, começa pelas cifras negras. Lá atrás, por exemplo, na Polícia Federal, quantos anos não tem concurso para delegado da Polícia Federal? Por exemplo, para agente da Polícia Federal, qual o número de delegados, de agentes, de cargos vagos que estão presentes e que não são providos, né? Isso aí tudo gera um descompasso. Nossa polícia técnica, assim, que infelizmente sofre muito porque não tem equipamentos suficientes necessários para fazer as perícias. É complicado. Aí você vai para o processo penal. O processo penal é extremamente burocrático. Esse processo penal que eu estava falando hoje é um processo penal de uma conduta que ocorreu em 2016. Estamos em 2020. Um crime relativamente simples, que é um crime de moeda falsa. Mas por quê? Porque precisou de carta precatória, tentou se localizar o réu sumiu, você não conseguia localizar o réu para ser citado. Depois que cita, aí são várias coisas que atrasam o processo. Eu estava usando o direito dele. Ele estava usando o direito dele de fuga, que é defendido por vários doutrinadores do garantismo. Direito de fuga. E aí, depois dessa minha condenação, talvez nesse crime não, que é um pobre coitado, mas se fosse um crime de alguém poderoso e rico, certamente ocorreria recurso. E muito provavelmente, exercendo o papel dele, ia contratar grandes bancas de advocacia criminal, que iriam se utilizar de todos os recursos possíveis e imagináveis, e essa condenação só iria transitar daqui a 10, 15 anos. E muito provavelmente, ainda que se mantivesse a condenação, possivelmente já ia dar a prescrição retroativa, né? E isso aí gera impunidade. Então, eu acho que precisa, para mim, no meu sentido, tem que estruturar melhor nossa atividade, nossos órgãos de investigação, tem que desburocratizar o processo penal e tem que tornar mais racional o nosso sistema recursal. Para tornar o processo penal mais sério e ter condições de investigar tudo devidamente como determina a legislação penal. Né? Não sei se você está de acordo aí com o que eu falei. Não, claro. Inclusive, na realidade da Bahia, a Bahia é muito grande, mas temos um déficit de quase mais de 150, 200 promotores aqui. Várias comarcas pequenas não tem promotor, não tem juiz. Como é que vai fazer andar um processo?
Você pega o processo em Jeremoabo, quando eu trabalhei 2 anos, eu peguei processo em 1982. Não era nem nascido, eu peguei processo, sem concluir. Mas já estava prescrito. E todo ano, ou toda semana, de segunda a sexta, eu podia fazer audiência. Sim. Mas não tinha condições. Rapaz, Então, você vai acabando, vai tendo que criar prioridades e vai deixando os outros, que acaba gerando impunidade. Na segunda vaga, quando eu estava, 80% ou 70% das sentenças que eu julgava, que eu dava condenatória, virava, infelizmente, prescrição retroativa. Da data do fato até a data do recebimento da denúncia. Claro que depois isso daí foi revogado, né? Não existe mais, da data do fato até o recebimento da denúncia, mas aqueles crimes anteriores à mudança da lei ainda tinha que se aplicar, e muitos ocorriam prescrição retroativa. Isso aí por quê? Porque os crimes de colarinho branco, por coincidência, você tem a pena mínima muito baixa e a pena máxima elevada. Né? Então você pega lá o crime de peculato. A pena mínima, se não me engano, é 2 anos, de 2 a 8, não me recordo agora. 2 a 12. De 2 anos a 12 anos. E pela própria sistemática que a gente aprende desde a época de faculdade, é que a pena tem que ser fixada. A cultura da pena mínima. Que é uma vertente fixada, do garantismo. Tem que ser fixada o mais próximo do mínimo possível. Não vai ocorrer a pena em abstrato, ou a prescrição em abstrato, por quê? Porque a pena máxima é elevada. Mas a pena mínima, quando você fixa a pena mínima ou próxima da mínima, se não me engano, 2 prescrevem 4. Né? E assim, eu não sei qual é a realidade da Justiça Estadual na Polícia Civil, mas aqui na Polícia Federal, na época, nós tínhamos inquéritos muito antigos e que demoraram para poder ser oferecida a denúncia. E quase sempre dava prescrição retroativa. Quase sempre. Isso daí é uma sensação de impunidade terrível. Terrível. Né? A prescrição, para mim, é a assinatura da... Ineficiência estatal. Sim. Da ineficiência estatal. Que é como você falou, aqui interessa a falta de policiais, aqui interessa a falta de promotores de justiça, aqui interessa a falta de juízes. Né? Exato. Porque o garantismo penal, para mim, tem endereço certo, né? Tem, claro. Isso é os que estão lá em cima. Inclusive, o interessante é que hoje a gente não vê nenhum desses defensores do garantismo. Ó, Rafael aí, aqui, que a gente fez a live. Santana, foi. Abraço, Rafael. E brandar o que está acontecendo hoje em dia, né? Na pandemia agora, é bom hoje em dia a aplicação do garantismo, que é só para favorecer o réu. Porque eles vão até um colega, o Bruno Carlos, botou hoje no Instagram dele, dizendo 11h50 da noite. A pessoa pede dizendo que é violação à dignidade da pessoa humana, do preso, ele ser proibido de receber visita agora durante a pandemia. O preso tem que receber a visita, mesmo durante a pandemia. Aí depois, meia-noite, ele posta dizendo que é um absurdo uma pessoa que está em quarentena dentro de casa receber visita. Ou seja, que valores são esses que eles estão doutrinando? Pedem a libertação dos presidiários, em razão da pandemia, para uma liberdade provisória, uma prisão domiciliar, e, por outro lado, defende que a pessoa queira ficar em casa e não dizem nada contra essas arbitrariedades. Ou seja, não vou entrar no mérito da quarentena, mas não brando também suas ordens contra essas arbitrariedades de violação do direito de vida do cidadão que está tendo hoje. Cidadão de bem que não cometeu crime nenhum. Só mostra realmente que eles não estão lutando realmente por uma melhora do Estado, da paz pública. Eles querem justamente se voltar a direcionar suas petições para as pessoas mais elevadas que quando cometem um crime. Rapaz, eu recebi, nesse tempo de pandemia, uma piada no WhatsApp dizendo mais ou menos o seguinte: que se o cidadão for à rua, é preso. Aí quando vai preso, é solto. É solto. Pois aí quando vai pra rua de novo, é preso. Loucura.
nessa loucura. Um banho de mar não pode ir, porque hoje mesmo eu estava assistindo o BATV, a pobre da mulher estava correndo na beira-mar, chegaram os guardas municipais para tirá-la, gritando por ela com aquele negócio de som, para tirar ela, para ela sair da praia, porque ela estava correndo na praia, na beira-mar, lá em Isso é Pinatuba. interessante. Até falei isso Ó, Diego aí, ó. No meu colega Diego Diegão, Vitória, seu amigo, colega aí, MP Raiz. vizinho aqui nosso. Então, eu falei isso numa live com uma advogada de Portugal e eu falei justamente isso. Vai só. O nosso direito penal é uniforme no Brasil todo. Aqui não é igual aos Estados Unidos, que cada estado pode legislar no seu direito penal, né? Então, dependendo do estado, hoje, se você for tomar banho de mar, é crime. Dependendo do estado, você pode tomar banho de mar e não ser crime. Existe aí uma grande incongruência, né? No meu entender, que viola a uniformidade do direito penal. Né? Por quê? Porque cada estado está adotando medidas diferentes de isolamento e está se entendendo que violar aquela medida é crime. Mas como é que você justifica, por exemplo, não sei, talvez um estado que esteja com baixo índice de infecção de coronavírus, que não proíbe a pessoa de tomar banho de mar? Hoje eu acho que é muito difícil ter isso, mas no início poderia ter isso. Alguns estados se adiantaram em algumas medidas, outros demoraram para poder tomar medidas mais drásticas. Então, como é que você vai justificar que em um estado A você tomou banho de mar lá em abril, foi preso e está respondendo o processo criminal, e outro estado B, a mesma conduta não se caracteriza crime? Né? Exato. Então, para mim, isso é totalmente incongruente, a meu ver, né? E como o município, o estado vai regular o uso de um bem que é da União? Sim. Porque em casa é da União. Como é que vai regular isso? Vai dizer que não, você não pode usar o mar. Tem pessoas de uma pessoa que mora na beira-mar. É só botar o pé, tá dentro do mar. E aí, como é que vai fazer isso? Por exemplo, ó, sem entrar no mérito é só constatação de um fato. Por exemplo, lá em Salvador foi decretado lockdown parcial. No bairro da Pituba, você não pode mais caminhar no calçadão na praia. É crime. Mas se você caminhar no calçadão lá em outra praia, talvez eles não considerem isso como crime. Então, como é que você vai justificar isso, a meu ver, tecnicamente no direito penal? Fica meio complicado. Exato. Carlinhos, bom falar com você, viu, rapaz? Igual, meu amigo. Nosso teste primeiro aí. Designando aqui nessas lives. Foi muito bacana. Ao só aí o pessoal, viu? Rapaz, vamos falar com você. O tempo está terminando. Temos 7 minutos aí. 7 minutos. Acho que você pode fazer o fechamento aí. Obrigado, Diego. Quero fazer uma live com você, viu, Diego? Escolha o tema aí. Tem que fazer aí. Se solte aí, rapaz. Para terminar, já sobre o tema garantismo penal, eu vou indicar 3 livros que eu me baseei e estava estudando já neles, inclusive botei alguns no Instagram, que são o Garantismo, deixa eu ver se foi, Garantismo e Barbárie, de Gilberto Calado de Oliveira, um promotor também do estado de Santa Catarina, ele é promotor de Santa Catarina. Esse livro aqui é excelente, dá bem as raízes do garantismo, as raízes ideológicas, da onde vem o garantismo e o que ele gera aqui no Brasil, que é Bandidolatria e Demunicípio, de Diego Pérez e Leonardo Giardino, que são 2 promotores do Rio Grande do Sul. E Crime e Castigo, que não é o de Dostoiévski, mas Reflexões Politicamente Corretas, que é de Ricardo Dipp, Vonei Corrêa Leite de Moraes Júnior, são 2 desembargadores do TJ de São Paulo. E um livro que eu não estou aqui comigo, que é A Dupla Face Garantismo Penal, que é Luiz Eduardo Pinheiro, um outro promotor também acho que é de Goiás, se eu não me estou enganado. E mostra muito bem justamente essa questão
esse viés ideológico do garantismo penal, tratando o criminoso como pobrezinho e vitimizando o criminoso e tornando o Estado como o real criminoso, para depois tentar criando toda essa impunidade. E justamente chamar atenção principalmente para que não só a doutrina faz isso, como também podemos dizer o garantismo, principalmente na cultura brasileira, que é muito comum vermos filmes, novelas, tudo, sempre glorificando o bandido, né? Recentemente eu assisti uma série da Netflix brasileira chamada A Irmandade, que é com o Seu Jorge e outro artista, que justamente ele é preso por tráfico de drogas e na prisão ele cria uma organização como se fosse para se proteger. Sim. Que justamente é o início do PCC, né? A grande organização criminosa que a gente conhece. E eu ressaltei aqui um destaque que o Seu Jorge, comentando sobre o personagem dele, ele disse que o personagem também luta por direito. O direito de viver e existir ali dentro. Ele acredita que com a união de todos os presos, será possível vencer essa luta desigual, que é viver dentro daquele inferno, que é a prisão. Ou seja, justamente o pensamento que levou a ser criado o PCC, essa organização que hoje comanda o Brasil. E essa série justamente romantiza isso e o torna como herói, como um grande herói idealizado pelas comunidade dos criminosos, o que vemos também nos noticiários, né? Que sempre o bandido, que é o coitadinho, numa troca de tiros... Não teve um bandido, rapaz, o de Goiás, que demorou para ser preso e quando foi preso, teve um bocado de... Virou assim, um bocado de gente, mulher querendo casar com ele, que achava ele bonito, não sei o quê. Esqueci o nome dele. Na troca de tiros, sempre a bala perdida vem da polícia, né? Nunca assisti um noticiário para dizer, não, a bala perdida veio do criminoso. A polícia troca tiros sozinho, principalmente no morro do Rio, né? Justamente isso é a doutrina que a gente vive hoje, que nesse livro ele relata bem, que é a banda idolatria. Sobre a questão das pessoas querendo casar com bandido, eu me lembro, eu já li no júri, a questão do Doc Street, o depoimento que ele dá, quando ele é absolvido no júri, que ele volta à sociedade e começa a se relacionar com outras mulheres. As outras mulheres chegam para ele e dizem, você é realmente Doc Street? Ele, sou, por quê? Você ainda não me bateu? Então, as mulheres gostavam daquele relacionamento, queriam se aproximar dele justamente para sentir aquela agressão dele, que ele usou todo com Leila Diniz. Esse depoimento ele dá numa entrevista, se não me engano é a Veja, e dizendo que ele realmente merecia a condenação. Mas é um depoimento muito forte, já li em júris que eu fiz sobre feminicídio, para justamente mostrar como era a impunidade antigamente dos crimes cometidos contra a mulher, e hoje a importância da punição e se levar essas pessoas à justiça para serem punidos, né? Carlinhos, a gente só tem menos de 2 minutos, 1 minuto e 25. Na verdade, rapaz, foi um sucesso, viu? Sucesso de público. Você aí foi retado, viu? O tema também muito importante. Todo mundo parabenizando, viu? Estava lendo aqui os comentários. Todo mundo parabenizando pelos esclarecimentos, parabenizando pelo tema escolhido, né? Para mim foi um grande prazer te reencontrar ainda aqui. Para mim também é uma experiência incrível, primeira vez. Gostou? Gostei. Depois vamos organizar uma presencial, passar todo esse pesadelo que a gente está vivendo hoje. Vamos, chama Rafael para vir para cá, para Paulo Afonso. Pronto, ele voltar à terra dele, né? Aquela de Jeremoabo aqui vizinho. Ele vinha aqui visitar a terra dele. Mas vamos organizar um presencial, sim. Colocar Diego para falar também. O MP Advocacia, eu fico o juiz, hein? Regulando. Você sabe que Diego é o juiz raiz também, viu? Mas é isso, rapaz. Brincadeira às partes, viu, Diego, se você ainda estiver aí.
Rapaz, ó, 17 segundos. Grande abraço, viu? Ó, vai plena sexta-feira. Grande A gente abraço. conseguiu uma ótima audiência, viu? Parabéns, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a você também. Parabéns aí pela divulgação, sempre é muito importante. Tá Grande joia. abraço. Vamos relaxar agora, Abraço. tomar um vinhozinho. Tá bom. Tchau. Abraço.